Então vamos nessa? E aí, rapaziada? Vamos descobrir o que é que nós vamos aprender hoje? Eu tenho certeza que é algo que pode estar na tua prova do exame de ordem, pode estar na tua prova de escrevente, técnico, analista do judiciário ou numa prova de delegado ou defensoria pública. Tudo bem? Vamos fazer o seguinte? Vamos ver a nossa vinheta primeiro? Ok, vamos lá. Eu quero pedir para você, antes de tudo, na confiança, mas é na confiança, gafanhoto. Vai lá e já acompanha a gente nas redes sociais, já se inscreve no nosso canal, se inscreve no Instagram. Assim, toda vez que eu postar um conteúdo novo, você já sai na frente, você é o primeiro a receber esse conteúdo. Isso é uma vantagem competitiva. Você sabia disso? Então, já que se inscreveu, compartilha também aí com seu colega, ajuda aquela pessoa que você gosta, ajuda o seu colega de estudo. Assim, caminhando juntos, vocês conseguem chegar muito mais longe. Agora, chega de enrolação. Vamos descobrir o que é que nós vamos aprender nessa aula aqui de verdade. Nessa aula, gente, eu vou falar com vocês sobre os crimes contra a família, tá? Nos crimes contra a família. E eu já vou dizer muito claro, papo muito reto aqui, ó. No crime contra as famílias, ou nos crimes contra a família, eu costumo classificar em 4 grandes grupos, que na verdade, lá no Código Penal, vai aparecer como 4 capítulos. O primeiro capítulo que eu quero destacar nos crimes contra a família... Desculpa aí só um pouquinho, tá, gente? Nos crimes contra a família, o primeiro grupo que eu quero destacar é o grupo dos crimes contra o casamento. Tá ok? No grupo dos crimes contra o casamento. Aqui você vai encontrar tanto a bigamia quanto outros crimes que envolvem a ideia de enganação, a ideia de simular alguma coisa para concretizar o casamento ali ou a própria simulação do casamento. Tudo bem? O outro grupo que eu quero que vocês já tenham em mente ali é contra o estado de filiação. Anota aí, ó. Estado de filiação. Então, esse é o segundo grupo dos crimes contra a família. Aqui tem a ver com a ideia de você registrar, por exemplo, um parto que não é teu, a ideia de você atribuir um nascimento de uma criança que não é tua. Então, tem essas ideias aqui por trás dos crimes contra o estado de filiação. Tudo isso faz parte dos crimes contra a família. O próximo grupo que eu quero destacar aqui para vocês é o grupo dos crimes contra a assistência familiar. Deixa eu só usar minha borrachinha aqui. É o grupo dos crimes contra a assistência familiar. Assistência familiar. Tudo bem? Já vou colocar mais coisa aqui para vocês. O grupo dos crimes contra a assistência familiar, aqui a gente tem a ideia de uma situação em que alguém que é dependente, ele precisa de determinados cuidados e por algum motivo alguém resolve não mais cuidar. Aí passa a interessar para o direito penal. Tudo bem? Ok, vamos para o nosso último grupo aqui e eu vou pedir para você anotar e prestar muita atenção no que eu vou falar aqui. Eu vou escrever aqui, ó, que é dos crimes contra o poder familiar. Tá ok? Se você for lá no Vadimeco, você não vai encontrar essa terminologia. E eu já vou explicar por quê. Você vai encontrar lá no teu Vadimeco uma coisa chamada pátrio poder. Você grifa com todas as letras garrafais que você puder, destaca com aquele marca-texto rosa, amarelo, verde, azul, ou seja, destaca. Por quê? O Código Penal,
quando ele foi constituído, quando ele foi posto para a sociedade na década de 40, nós vivíamos sob a égide de uma sociedade patriarcal, de uma sociedade muito machista. Então, daí vem o pátrio poder. Como nós evoluímos das constituições da década de 60 e para a Constituição de 88, em que nós tivemos, inclusive, uma ampliação do conceito de família, nós hoje temos muito claro que nós temos um grupo de crimes contra o poder familiar e não mais apenas o pátrio poder. Tá ok? Se você quiser dar um print nessa tela, aproveita aí e dá um print nessa tela agora, porque eu vou avançar para mostrar para vocês mais conteúdo importante. Tudo bem? Vamos lá. Eu vou comentar com vocês aqui o crime de bigamia, tá? O que acontece? Quando nós olhamos para o artigo 235 do Código Penal, nós encontramos lá o seguinte texto: contrair alguém sendo casado, novo casamento, o que a gente tem aqui? Se eu perguntar para você qual é o núcleo do tipo penal, o que acontece? Você vai encontrar o núcleo do tipo penal e eu vou passar para você, e esta regra que você vai carregar para o restante de todos os seus estudos é sempre o verbo. Então, toda vez que você encontrar um verbo num tipo penal, este é o núcleo do tipo penal. Alguns tipos penais têm mais de um verbo, aí nós chamamos de tipo penal misto alternativo. Tudo bem? Quem já fez algumas aulas anteriores comigo, quem já estudou a outra parte anterior comigo, já sabe que eu trabalho muito bem as questões e eu destaco para você ponto a ponto de cada artigo. Pois bem, quando nós falamos aqui contrair alguém, pessoa, tá? Quem comete o crime é só pessoa humana, tranquilo? Sendo casado, ele contrai o quê? Novo casamento. O que nós temos aqui? Nós temos a circunstância elementar. Circunstância, eu vou abreviar aqui, elementar do tipo. Isso, circunstância elementar do tipo penal. Tudo bem? Ok, vamos avançar aí. E aí nós encontramos aqui no parágrafo 1º, o seguinte texto: aquele que não sendo casado contrai casamento com pessoa casada, conhecendo essa circunstância, é punido com reclusão ou detenção de 1 a 3 anos. Obviamente, aqui nós temos uma pena menor. E como é que nós chamamos esta condição de ter uma pena menor? É a figura privilegiada. Tranquilos? Ok. Figura privilegiada. Quando nós olhamos para o parágrafo 2º deste artigo dos crimes contra a família, e especificamente no crime de bigamia, nós encontramos uma regra de atipicidade penal. Presta atenção no que está escrito no parágrafo 2º. Anulado por qualquer motivo, presta muita atenção aqui, ó, por qualquer motivo, anulado o primeiro casamento, o outro, qual outro? O casamento atual, aquela e que dá origem à bigamia ali. Ou o outro, por motivo que não a própria bigamia, por óbvio, né? Porque ninguém pode cometer e descometer determinado crime. Não existe isso, tá, gente? Presta muita atenção aí. Então, anulado por qualquer outro motivo o segundo casamento que não seja a bigamia, considera-se inexistente o crime. O que é isso aqui? Isso aqui é uma figura de atipicidade penal. Aqui ocorre a atipicidade penal. Por quê? Tem que ter um casamento válido. Então faz o seguinte, aproveita aí, dá um print, porque eu vou avançar, eu vou para outras observações no crime de bigamia. Tranquilos? Sem perder tempo, vamos lá? Presta atenção. Eu quero destacar com vocês aqui algumas coisas. Quando a gente fala em casamento e o casamento deve ser válido, nós temos que lembrar que as regras do casamento são as regras lá do Código Civil. Aqui nós estamos falando daquela cerimonial que ocorre com
a realização do casamento no Código Civil, que é levado, que é registrado no cartório de registro. O que acontece? Se for o casamento religioso, não é este crime, não vai ocorrer este crime, porque não dá para considerar o casamento religioso na mesma forma que se considera no casamento aqui do civil. Clério, mas com relação aos direitos, porque vai ter herança, tudo bem, gente, tudo bem, tá? Da mesma forma que a gente tem a união estável e que a gente tem a figura do casamento, da mesma forma que a gente tem a figura do casamento religioso e tem a figura do casamento civil para fins de garantia de proteção de direitos, tá tudo certo. Agora, como o direito penal, ele é o último arrasto e ele só vai se movimentar, ele só vai entrar em campo quando for estritamente necessário, para o direito penal, o casamento civil não gera bigamia. O casamento religioso não gera bigamia. Tudo bem? Ok. O que eu quero observar aqui para vocês, o que eu quero observar aqui é o seguinte. Com relação ao crime de bigamia, existem algumas situações. Clério, quando nós falamos na falsidade ideológica, deixa eu apagar aqui. Quando nós falamos aqui que a pessoa, para realizar um casamento sendo casada, ela vai apresentar uma certidão. E essa certidão, ela vai ser falsa, né? Então nós vamos ter um crime de falso mais a bigamia. Bigamia, ok? O que acontece? A gente tem aqui concurso de crime? Não tem concurso de crime. Por que a gente não tem concurso de crime? A gente vai ter aqui ó, o que nós chamamos de crime único. Por que crime único, Clério? Se a pessoa foi lá e ela emitiu uma certidão falsa, presta atenção, nós temos a ideia do princípio da subsunção. Ou nós temos aqui a ideia do crime meio e o crime fim. A pessoa apresentou uma certidão falsa para casar. Ela tinha uma objetividade, a finalidade era cometer o crime de bigamia e não o crime de falsidade. O crime de falsidade foi apenas o meio para que ela conseguisse realizar o crime de bigamia, para ela conseguisse casar novamente, já sendo casada. Tudo bem? Ok, vamos avançar mais um ponto aqui com vocês. Quando nós pensamos na ideia de casamento, nós pensamos sempre em pessoas de sexos diversos. Mas aqui nós encontramos deixa eu colocar aqui, pessoas de... deixa minha canetinha aqui, minha canetinha me ajudar. Deixa minha caneta me ajudar aqui. Pessoas de mesmo sexo, tá? Então o que acontece? É perfeitamente aqui possível a bigamia entre pessoas do mesmo sexo. Por quê? A ADPF 132, já traz essa ideia de reconhecimento. Também nós temos deixa eu marcar aqui, ADI 4277 e temos a resolução, nós temos a resolução 175 de 2013 do CNJ. Tranquilos? Que trouxe toda essa evolução. Então, entendeu-se ser aceito o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Por óbvio, por via de consequência, nós temos que é possível, perfeitamente possível, a bigamia entre pessoas do mesmo sexo. Sabe por quê? Quando fala aqui, alguém é qualquer pessoa. Não faz distinção de sexo alguém. Tranquilos? Legal, vamos avançar aqui porque o nosso tempo aqui é um pouquinho curto, então já vou falar com vocês aqui algumas regras. Outra observação que eu vou colocar aqui para vocês, prescrição no crime de bigamia, tá? É a partir do
conhecimento da bigamia. Já vou marcar aqui para vocês e já vou dizer o que isso significa. Lembra do artigo 111 lá do Código Penal, que vocês estudaram lá há um tempo atrás sobre a ideia de prescrição? Se você for lá no artigo 111, inciso 4º do Código Penal, você vai encontrar que os crimes de falso e o crime de bigamia, ele só começa a correr a prescrição depois da data do conhecimento. A data do conhecimento significa o seguinte: é depois do conhecimento efetivo de que havia um primeiro casamento, para a partir dali começar a contar a prescrição. Não é, presta muita atenção, o teu examinador ele pode te enganar na tua prova. Não é do dia do segundo casamento, é do dia em que se torna conhecido, que você passa a saber que existe a bigamia. Eu vou passar mais um ponto aqui para vocês. Quando nós falamos aqui no parágrafo 2º da anulação, considera-se a inexistente se anulado o primeiro casamento por qualquer motivo ou anulado o segundo, exceto se não for bigamia, significa o seguinte: precisa ter um trânsito em julgado no direito civil para dizer que o casamento anterior era válido e a partir dali eu começo a contar a prescrição para o crime de bigamia. Tudo bem? Ok. O que mais que eu quero colocar para vocês? Só para a gente poder ficar aqui na mesma página. Eu quero aproveitar, e eu vou usar aqui mesmo, tá, gente? Eu vou usar o mesmo slide aqui, ó. Tá, eu estou usando aqui o mesmo slide. O que eu estou escrevendo não necessariamente esteja relacionado com o parágrafo, mas está relacionado com a ideia lá de cima do caput, tá ok? Então eu vou escrever mais uma aqui, eu vou trazer mais uma aqui, ó. Vamos escrever mais lá no final ali. Casamento no exterior. No exterior. Temos duas situações. Primeira situação, casamento no exterior em local. Local quero dizer país aqui, tá, gente? Local que não pune bigamia. Não pune bigamia. E local, ou quero dizer país, eu já falei para vocês, que pune bigamia. Deixa eu arrumar aqui a borracha aqui. Lugar, local, que pune a bigamia. Nós temos duas situações distintas, mas é muito fácil para resolver isso aqui, tá? Muito fácil mesmo. Local que não pune a bigamia. Por exemplo, se você tiver na maior parte dos países do Oriente Médio, não pune a bigamia. Se você tiver na maior parte dos países aqui do Ocidente, pune a bigamia. Se você casar na Argentina, no Paraguai, se você casar nesses locais, e ser casamento válido, eu não estou falando casamento religioso em outro país, eu estou falando casamento civil válido no país que se pune a bigamia, o que ocorre? Há crime, há bigamia no Brasil. Tranquilos? Ok, esse é o resultado. Se for num país que não pune bigamia, não há crime no Brasil. Tranquilos? Então, aproveita, dá um print nessa tela aí, não perde a oportunidade aí, dá um print, porque se você não conseguir aproveitar esse conteúdo que eu estou disponibilizando gratuito e você vai fazer as provas e você chegar lá e o teu examinador cobrar esse conteúdo e se você não souber, cara, na boa, isso pode fazer toda a diferença daqueles 37, 38, 39 pontos e não te dá aprovação, porque para você ser aprovado, se você estiver fazendo o exame de ordem, você precisa de 40 pontos. Se você estiver fazendo o concurso, você precisa estar dentro da lista dos classificados. Se você não estiver dentro dos classificados, você não consegue a tua aprovação. Tá? O que acontece? Eu sei que muitas pessoas, e você também conhece muitas histórias, de pessoas que chegou lá, bateu na trave, fez 38 pontos, ficou na trave lá, não conseguiu se classificar, e aí
Teve a anulação de uma questão, ficou na expectativa, teve recurso, vai anular, aí vem a anulação. Só que anula uma questão que você já acertou, não vai mudar a tua vida. Presta atenção. O que vai mudar a tua vida é você aprender como é que se faz, como é que se estuda, como é que se resolvem as questões. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar por aqui para não ficar muito longo esse vídeo, mas aproveita aí mais uma vez e acompanha a gente nas redes sociais, se inscreve para receber mais conteúdos. Eu posto conteúdo toda semana e isso pode ser o diferencial na sua vida naquele dia de você marcar o X no lugar certo na tua prova. Então, gente, faz o seguinte, aproveita e compartilha, tá? Comenta aí também, põe a sua dúvida aí, vai no chat, comenta, escreve, encaminha para o colega, tá bom? E nos vemos na próxima semana. Até mais. Valeu!